ainda de superpotência hegemônica e única. E é por isso que Donald Trump, figura que a casualidade histórica empresta para expressar a fase de crise terminal do sistema, lança tantos disparates e provocações belicistas. Seu último, de que tornará a faixa de Gaza um resort sem palestinos, é patético. Para tanto, ele terá de tentar a sorte, colocar as botas no terreno e enfrentar as guerrilhas da resistência nacional palestina. Sua arrogância imperialista, por mais parlapatã que se apresente, não esconde a realidade. O imperialismo foi escorraçado vergonhosamente do Afeganistão, não fazendo nem 5 anos, numa cena que faz relembrar a humilhante derrota sofrida no Vietnã. Na Palestina heróica, o imperialismo yankee só poderia servir de forrié à resistência palestina. Além de um fator a mais a unificar, como um único homem, as massas de milhões de palestinos e massas árabes anti-imperialistas a precipitar um grande levantamento anti-imperialista, próprio de uma nova época de revoluções que está entrando à história mundial. O centro decisório do imperialismo yankee não cometeria erro tão infantil, em condições tão fáceis de evitá-lo. As falas de Trump são para acender o chauvinismo, dissuadir os rivais e intimidar as massas do povo. Tão somente. A proposição do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de que seja pensada a possibilidade de um semipresidencialismo ou semiparlamentarismo é mais uma comprovação da condição falimentar do sistema político vigente e retrato do quão fraco está o governo de turno. Como poder executivo, ele é representativo. A função-chave da presidência, que é executar o orçamento, em particular o discricionário, está em grande parcela delegada ao Congresso Nacional. Ora, se o Legislativo já cumpre a função parcial do Poder Executivo, por que não formalizar? Essa é a lógica de Hugo Mota. Com ou sem semipresidencialismo formal, trata-se disso e mais um passo deve ser dado. O ministério responsável pela articulação política ou pelo manejo das emendas parlamentares está sendo negociado entre Luiz Inácio e Arthur Lira. Será outorgado como função executiva o que Arthur Lira tem feito nos últimos 2 anos, de forma inclusive legal ou semi-legal, já que as emendas PIX ou, abre aspas, orçamento secreto, fecha aspas, embora ilegais, foram fartamente utilizadas. Agora, vejamos o paradoxo. Com queda acentuada da popularidade desde dezembro de 2023, Luiz Inácio precisa recuperá-la, para que demandará executar programas palatáveis eleitoralmente. Estes custam dinheiro. O dinheiro é disputado ainda pelo Centrão latifundista e pela oligarquia financeira. O primeiro o utiliza para realizar a política regional e local na forma de emendas parlamentares, que reproduzem os enclaves eleitoreiros coronelistas e a compra de poder político. Base social de onde emana o peso político e ideológico da extrema-direita. A oligarquia financeira, por seu turno, utiliza como garantia de sequestro do erário para atingir lucro máximo com a eterna e impagável dívida pública. Eis a encruzilhada. Se não satisfazer ao Centrão, explodirá a crise política de governabilidade, entre aspas, pela qual esperam tanto a extrema-direita quanto os generais golpistas, de modo que se desataria rapidamente um processo de total rendição do governo ou sua deposição. Se não satisfazer a oligarquia financeira, idem. Já é um desafio manter equilíbrios relativamente a ambos, sem satisfazer plenamente ninguém, e tentar assim manter-se até o fim do mandato e com a sucessão no escuro. Fazê-lo e ainda executar as medidas eleitoreiras para ganhar popularidade e recuperar força para uma reeleição em 2026 é desafio que a cada dia se mostra dificílimo alcance.
Quem sabe por isso Luiz Inácio já adiantara semana passada que, abre aspas, posso não ser candidato, fecha aspas, no próximo pleito. Não é por falta de vontade, mas, quiçá, de condições. Pela política institucional não há nenhuma barreira ofensiva da extrema-direita, fascista ou golpista, ou da combinação inevitável de ambas. Um governo que se diz progressista, mas que é submisso a uma política de direita e que fortalece a base social dos fascistas, o latifúndio e dominação estrangeira, gênese da escravidão e da servidão, ainda hoje vigente, da normalização da negação à condição humana aos pobres, não faz mais do que favorecer de todas as formas a extrema-direita e ao fascismo. A fortalece e, de quebra, confunde as massas populares, que passam a vê-los todos os políticos e as doutrinas políticas como idênticos e, portanto, no fracasso da falsa esquerda, recorre-se à força extrema oposta que se lhes apresenta eleitoralmente viável. A social-democracia, na gerência da crise do capital, pelo engano e frustração para o povo da bancarrota de sua retórica de democracia, engendra e é a antessala do fascismo. Isto é lei que marcou a história com banhos de sangue e os horrores do pior e mais hediondo dos crimes do nazifascismo, durante pelo menos 3 lustros seguidos, infelicitando o velho mundo, no século passado. Em países semicoloniais e semifeudais como o nosso, só é verdadeiramente antifascista quem declara guerra sem quartel em palavras e atos à base social e econômica essencial do fascismo, aquela que o financia, que o fomenta social e ideologicamente, o latifúndio e a oligarquia financeira internacional. Os batalhões da causa antifascista só podem surgir da luta revolucionária camponesa pela conquista da terra a quem nela vive e trabalha, apoiada pelas fileiras populares da cidade, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes e demais intelectuais honestos e pequenos proprietários. A revolução agrária, e não a política eleitoreira da falsa esquerda, é a única via consistentemente antifascista, pela revolução de nova democracia e pelo socialismo.